Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma aula de Geografia Bíblica, o nosso módulo, e essa é a nossa penúltima aula. Estamos chegando aí ao momento da despedida. Depois vocês podem mandar bolo, convidar para tomar café na casa de vocês, claro, né? Pode convidar para o restaurante também, a gente aceita, desde que possa levar toda a família, inclusive a sogra. Brincadeira, gente. Estamos aí na nossa sétima aula. Já vimos bastante coisa sobre a riqueza das escrituras sagradas mostradas dentro de uma perspectiva geográfica que amplia o nosso conhecimento, que nos faz enxergar de forma que enriquece de fato a nossa leitura, enriquece a nossa vida cristã. A nossa sétima aula trata sobre as principais rotas na Terra Prometida. A Terra Prometida, ela está no meio de, a gente já mostrou isso em uma outra aula, ela está num ponto muito importante, estratégico, de ligação dos continentes. Os caminhos passavam pela Terra Prometida. As estradas que ligavam a Ásia à Europa, bem como Ásia com a África, sempre passavam pela Terra Prometida. Nós tivemos uma aula para mostrar esse ponto de ligação, a Terra Prometida no meio, entre os três continentes mais importantes da antiguidade, onde o comércio, a veia, a artéria comercial, a artéria da riqueza do mundo daquela época, tinha que passar pela Terra Prometida. Quem estava na Ásia, se quisesse ir para a África, tinha que passar pela Terra Prometida. Quem estava na África, que tinha que ir para a Ásia ou para a Europa, também tinha que passar. O certo é que essas rotas todas fazem parte de um conteúdo muito importante que a gente trata aqui dentro desse tema. Nós vamos ver como eram as estradas, como eram escolhidas as estradas, como que as pessoas escolhiam. Essa rota vai passar por aqui e não por lá. O que era que implicava, qual era o fator preponderante no momento de decidir uma rota? Hoje, quando alguém vai programar uma estrada, você pega o mapa, né? Sei lá, os engenheiros pegam o mapa e olham lá de acordo com as questões ambientais, pode passar por aqui, não pode passar por lá, mas decidido a rota, se faz com razoável facilidade. Se tem montanha, passa por baixo da montanha, sobe a montanha. Se tem o rio, passa por cima, passa por baixo. O rio Nilo, por exemplo, tem uma linha de metrô no Cairo. E o rio tem uma ilha, né? Então ele abre duas pernas, fica uma ilha. E tem o metrô passa por baixo do rio. E assim sucessivamente. Hoje é fácil de pensar isso. Naquela época era diferente. Como escolher a rota, fazer a estrada, por onde passaria essa estrada, era algo que pesava bastante no momento dessa escolha. Como eram essas estradas? Hoje, quando a gente pensa em estrada, nós temos a nossa ideia, vem na nossa mente as estradas dependendo da região que a gente mora. Mas como eram as estradas daquela época? Quais eram essas principais rotas? E, por fim, a gente termina falando sobre a rota do Êxodo. Qual é o caminho? Qual o caminho a ser seguido? Which way to go? Qual o caminho que eu devo ir? Aí eu coloquei aqui essa outra plaquinha dizendo, pode ser por esse caminho, esse caminho, esse caminho. Então, qual o caminho a ser seguido? Por onde devo andar? Por onde devo ir? Quando você pensa na sua casa hoje, você vai fazer uma viagem, aí você pensa, qual caminho eu devo pegar? Você começa a pensar isso. Dependendo do lugar que você mora, você tem algumas alternativas. Dependendo de onde você está, você não tem tantas alternativas. O Maranhão é maravilhoso porque ele nos dá poucas alternativas. Você não tem esse problema de ficar confuso. Eu vou por aqui, eu vou por lá. Não. São poucas as rotas, né? São poucas as alternativas que se tem. São Luís, por exemplo, se você quiser por terra chegar em São Luís, você tem somente uma opção. Eu sempre costumo dizer que São Luís é tão estranho. Até o corpo humano tem um lugar por onde entra e um outro por onde sai, né, os alimentos.
São Luís não. Por onde entra é por onde sai. A gente não tem tantas alternativas. Mas dependendo do lugar que você está, não. Você tem opções de escolha. Se você estiver na Europa, por exemplo, quando você vai sair da sua casa, você pensa qual estrada eu vou pegar. Independente da estrada que você escolha, você vai estar diante disso aqui. São estradas na Alemanha. Então, dependendo do lugar que você está, você pensa, eu vou escolher essa rodovia, talvez essa tenha menos pedágio, talvez essa outra seja mais curta, essa rodovia me permite andar com uma velocidade maior. Israel, por exemplo, tem uma rodovia assim, é a Road 06. A rodovia 06, ela é uma rodovia que dá a opção de rapidez, não tem, a velocidade é mais alta, é permitida uma velocidade mais alta, não tem pontos de parada, você vai com muita rapidez nessa rodovia. É uma escolha que se faz. Paga um pouco mais caro para andar nessa rodovia, mas você anda livre, de forma livre. Então, na Europa, nos outros países, você tem esse tipo de problema. Vou escolher qual estrada eu vou escolher. Aí você pensa, eu vou escolher essa que tem 6 pistas para eu andar, ou essa que tem 2, 3... Se você estiver aqui no Brasil, se tiver a felicidade, a felicidade de estar no Brasil, de ser brasileiro, de estar predestinado a viver eternamente aqui, você tem essas estradas assim, ó, que maravilha, coisa linda. Aqui você anda com muito amor e carinho, aquela coisa bem agarradinho no volante, né? Para muito cuidado, escolhendo os menores buracos para cair dentro deles. Mas é assim, a gente escolhe caminho. Mas essa é a forma de estradas hoje, né? Eu estou falando isso de uma forma irônica, brincadeira, mas os caminhos são hoje dessa forma. Naquela época, caminhos eram assim. As estradas eram assim. As estradas não tinham essa amplitude. Elas eram literalmente caminhos, literalmente carreiros. E elas eram feitas de acordo com a geografia do lugar, a topografia do lugar. Você fazia uma estrada, às vezes, você tinha que pensar se tinha uma montanha muito íngreme, você talvez precisava fazer cortar, fazer um arrodeio pela montanha. Tinha a questão das águas também, dependendo do lugar que você estava. Então, de sorte que os caminhos eram assim. As pessoas se locomoviam por caminhos dessa forma que a gente está vendo nesse slide. E as pessoas, como já foi dito, elas caminhavam muito. Então, hoje a gente faz uma viagem e a gente não pensa tanto assim. Você está na sua casa, você vai para um lugar que é 10 quilômetros distante da sua casa, pertinho, entra no carro, nem percebe, rapidinho. Naquela época, não. Porque cada metro, cada passada que as pessoas davam representava um desgaste físico. Eles sentiam cada passo, literalmente. As energias se esvaíam na medida que caminhavam, carregavam o peso nas costas, as suas sacolas, né? Os sacos eram carregados nas costas, quando não eram carregados nos animais, mas eles sentiam isso, então caminhavam sentindo mesmo o caminho. Hoje nós caminhamos, hoje nós nos locomovemos e não pensamos tanto no desgaste físico. Vivemos na época do sedentarismo. Então, entramos no nosso carro, não importa se a padaria seja a 500 metros da nossa casa, muitas vezes a gente pega o carro e vai na padaria em vez de caminhar. Então a gente não sente o que as pessoas naquela época sentiam. Eles sentiam cada metro caminhado, cada passada. O caminho desgastava. Mas as pessoas caminhavam muito. A gente tem que enfatizar isso. E a época bíblica é uma época que as pessoas caminhavam bastante. E essa era a forma do caminho, né? Caminhavam no deserto, caminhavam nos vales, nas montanhas, caminhavam muito. Os caminhos eram escolhidos, geralmente, quando se tinha um vale,
mesmo no vale se procurava uma pequena elevação para caminhar, fazer o caminho nessa elevação, porque isso facilitaria. Quando chegasse próximo de uma montanha, por exemplo, você não tinha que partir da parte mais baixa de uma forma muito rápida, o caminho ficar íngreme, e aí a caminhada se tornar mais enfadonha. Então, ainda que no vale, procurava ser a parte mais elevada dentro do vale e começava a caminhar nessa espécie de encosta, para que pudesse, quando chegar nas montanhas, já estar mais próximo de chegar à parte mais elevada. Aqui a gente vê diferentes caminhos feitos, parte na montanha, parte em vales. Seguindo. Então, era mais ou menos assim, quando chegava numa montanha, eles procuravam costear essa montanha, de sorte que não se subia de uma forma íngreme, mas ia. As estradas hoje a gente tem isso também, as estradas são feitas assim, tem-se muitas curvas, dependendo, Minas Gerais, por exemplo, um estado com rodovias cheias de muitas curvas, tentando zigue-zaguear, se é que existe essa palavra, as montanhas para evitar subida muito íngreme. As pessoas geralmente naquela época caminhavam em média por dia 30 quilômetros. Em média, às vezes mais, às vezes menos. Mas o caminho de um dia mencionado na Bíblia é um caminho equivalente a 30 quilômetros. Já dissemos isso em outra aula, em outro momento, que as caravanas geralmente caminhavam durante 30 quilômetros num dia e terminavam o dia, eles colocavam os animais para descansar, alimentar, e nesses lugares de descanso dos animais e alimento, e é onde as pessoas dormiam, formavam-se as cidades. É muito comum a gente ver no Oriente Médio a distância de uma cidade para outra, de uma vila para outra, principalmente na época bíblica, geralmente essa distância de 30 quilômetros, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, a depender da estrada que a pessoa estava seguindo. Exatamente seguindo essa jornada de um dia. Tem um versículo na Bíblia, em Números capítulo 11, e menciona essa jornada de um dia, como a gente pode ver aqui. As estradas em Israel são assim, né? Elas são dessa forma. Às vezes elas são mais ou menos assim, esburacadas. Esse tanto de buraco aqui que você está vendo, olha que coisa horrível, olha isso, uma estrada como essa, olha um buraco aqui, olha o tamanho dessa cratera bem aqui, ó, coisa feia, outra aqui, mas é assim. Às vezes eu fico vendo isso porque aqui no Brasil tem as pessoas dizem assim, não, as estradas ficam esburacadas rapidamente porque são muitos carros, caminhões. Pois é, Israel também é assim, a Europa também é assim. O problema não é isso, o problema é outra história que a gente já sabe. Mas, de todo modo, as estradas hoje são assim. Na época bíblica, como eram, na época bíblica era assim. Esse era o tipo de caminho, esse era o tipo de estrada conhecido. Quando você lê os caminhos na Bíblia, não imagine, claro, você não vai imaginar, mas nem cogite uma estrada ampla, larga dessa forma. Pense sempre em caminhos desse jeito. Foi por caminhos assim que Jesus trilhou, andou da Galileia para a Judéia, do norte para o sul, de Dan, descendo para a região sul. Foi por esse tipo de caminho que ele andou com seus discípulos. Foi esse tipo de caminho que Abraão trilhou, Isaac, Jacó, Paulo, os apóstolos. Esse é o tipo de caminho. Só para que você relembre mais uma vez esse formato de caminho, às vezes em meio às regiões de plantas, de vegetação bem vívida, e em outros momentos em pleno deserto, como essa imagem nos mostra. Tem um versículo e eu quero ler ele com você. Esse versículo é um versículo que a gente lê, ele nem imagina o significado, o que ele está querendo dizer, o que o profeta Isaías diz. Gente, o capítulo 40, versículo 3 e 4, ele é impressionante. Vamos ler ele junto com essa ideia que a gente já imagina, que a gente já acabou de falar de caminho na cabeça. Diz assim, uma voz clama. Aonde que clama? No deserto. Olha que coisa linda. Fiz questão de colocar as imagens aqui para que a gente leia vendo.
uma voz que clama no deserto. No deserto. Prepare o caminho para o Senhor. Preparar um caminho. Preparar o caminho era muito importante. O caminho é muito importante. Então, ele está dizendo uma voz que clama onde? No deserto. Olha o deserto aqui, ó. Prepare um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para Deus. Os caminhos não eram retos. Gente, essa descrição de Isaías 40 é a descrição do caminho do sonho. Era o sonho de consumo. É a rodovia... Deixa eu voltar aqui. Só assim, eu gosto demais disso aqui. Não preocupa não. Vamos voltar rapidinho. Era essa bem aqui, ó. Essa estrada aqui, ó. Essa não é a nossa estrada do sonho? Quem é que não sonha em dirigir numa estrada dessa aqui da Europa, gente? Todo mundo sonha. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui você dirige e esquece a vida. Você coloca o carro, é até perigoso. De tão bom que é dirigir numa estrada dessa aqui. Então essa é a estrada do sonho. A estrada do pesadelo é essa aqui. É a nossa aqui do Maranhão. Não é? Inclusive essa é uma imagem da nossa estrada aqui. Ó. Tá vendo o símbolozinho da Mirante? Pois é, isso aqui é aqui no Maranhão. Então a estrada do sonho é essa, a estrada do pesadelo é essa. Quando esse versículo, o que esse versículo está nos dizendo é algo impressionante. Esse versículo está dizendo assim, prepare um caminho no deserto, mas um caminho reto. Coisa linda. Aí ele continua dizendo assim, todos os vales serão levantados. Olha que sonho, os vales serão levantados, porque caminhar nos vales não era fácil. Você está no vale, de repente tinha que subir a montanha, o caminho te levava para a montanha. Então o profeta está dizendo, olha, o caminho ideal, o caminho do Senhor é o caminho que os vales serão colocados no mesmo nível das montanhas. Não haverá diferença entre vale e montanha. Coisa linda. Todos os montes e colinas serão aplanados. Não vai ter mais sobe, desce, caminhos tortuosos, não. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas, que é uma forma de acidente do solo, serão nivelados. Esse versículo é o caminho dos sonhos. É a estrada dos sonhos. Caminho reto, no deserto. As montanhas não vão existir tão retinhas. Ó. Os vales estão aplanados. Tudo ideal. Esse é o caminho ideal. Por isso que isso representa Cristo. Ele é o caminho ideal. Falando de caminhos, continuando falando de caminhos de estrada, é o tema que a gente está tratando aqui, a gente volta o nosso olhar agora para Roma. Roma, queridos, Roma investiu demais nos caminhos, nas estradas. Hoje o mundo investe na tecnologia para ter o domínio, monopólio do poder, da influência. Roma teve isso investindo nas estradas. Roma é o império que contribui imensamente para a locomoção via terrestre de forma rápida. Por isso que Roma muda, Roma inclusive muda esse formato de caminho aqui. Esse formato de caminho em trilhas, ele é mudado em Roma. Roma é o império que começa a ampliar. Roma pensa nas estradas largas. Roma enlarguece os caminhos, inclusive para passar as suas carruagens, para mover os seus exércitos de forma muito rápida. Então Roma investe na infraestrutura de ampliar estradas, de criar estradas em todo o império, em todo o seu vasto império. O Império Romano ficou assim, cheio de estradas. Para todo lado que você fosse tinha estradas e estradas largas. E as estradas romanas, os romanos colocavam marcos para delimitar, marcar mesmo a estrada. Então eles faziam isso a cada milha. A milha romana, ela foi criada e padronizada a partir de uma medida de pés. Hoje nós temos as medidas dos pés, né? O avião voa a tantos pés de altura. Essa medida de pés, ela volta para essa época romana, inclusive a medida de milhas também, que hoje a gente tem no Brasil, dirige por quilômetros, na Europa, nos Estados Unidos, a gente dirige na velocidade de milhas. Mas as milhas foram criadas por esse imperador Marco Agripa, e ele padronizou de acordo com a medida do seu próprio pé. Ele usou seu próprio pé, cada passada, né, uma passada tinha 5 pés. Então a passada do imperador
tinha 5 pés, e essa medida foi usada para medir as milhas. Cada milha tinha 5.000 pés. Então, uma milha tinha 5.000 pés romano. Veja, essa é a medida estabelecida por Roma, e na medida que eles caminhavam, cada milha colocava-se um marco. Agora tem uma lei interessante, e Jesus faz referência a essa lei que tinha na Judéia. Roma estabeleceu essa lei na Judéia. O judeu era obrigado a carregar a carga, as armas de um soldado romano durante uma milha. Então, não importa, você estava levando seu filho para a escola, de repente o soldado romano chegou, olhou para você e falou, pega aqui minha carga aqui, carrega. Ele tinha que carregar uma milha. Ele tinha que andar essa uma milha. Uma milha equivale hoje a mais ou menos 1,3 km, 1,4 km. Então, os romanos obrigavam os judeus a carregar esse peso, as armas, aquele equipamento, o equipamento do soldado romano, o judeu era obrigado a carregar durante uma milha. Era uma lei. Ele era obrigado a fazer isso, não podia reclamar. Ele tinha que parar o serviço dele, o que ele estivesse fazendo, e tinha que levar esse equipamento do soldado romano. E aí Jesus faz referência a isso quando alguém, no seu ensinamento, ele diz assim, se alguém te obriga a andar uma milha era obrigado, uma milha era a lei. Se alguém te obriga a andar uma milha, faz diferente, anda 2. Pensa no contraste. Gente, Jesus quebra, Jesus dá assim, Jesus vai na jangular, porque ele está rompendo um paradigma, ele está quebrando um conceito, enquanto as pessoas se sentiam exploradas, sentiam ódio de Roma. Que lei terrível, não é? Que obriga a pessoa a carregar o peso do outro durante uma milha. Pensa no judeu carregando aquele equipamento do soldado. Ele podia até não falar, mas por dentro ele elogiava demais a mãe daquele soldado romano, viu? Só chamava ele de filho, não é? Então, assim, mandava ele mesmo lá para o Jardim do Éden, de tanta raiva, carregando aquele equipamento durante uma milha. Jesus diz assim, faça diferente. Olha a mensagem que traria para o soldado romano. Quando chegasse a milha, o que o soldado romano esperava? Que ele jogasse lá o equipamento e ia embora. Aí ele caminhava mais uma milha. Uau, tremendo isso, tremendo. Mas esse é o tipo de milha que é marcado na estrada romana. Está aqui, mais uma delas, são várias que existem em Israel. Entre essas muitas estradas na Terra Santa, essas rotas, tem 4 rotas que são as mais importantes. Eu menciono elas rapidamente. Tinham outras, mas 4 delas eram muito, muito importantes. A primeira delas é essa rota aqui, ó, que vai aqui dessa lateral do mar. Deixa eu ver se eu tenho um slide melhor que mostre ela. Está aqui, ó. As principais rotas. Essa rota aqui, ela é a rota chamada Via Maris. Ela também é o caminho do comércio, ela é comercial, é a rota das mercadorias, chegava mais rápido, o exército chegava mais rápido. Ela é chamada, em latim, Via Maris, mas também a rota dos filisteus. O caminho dos filisteus que a Bíblia menciona é exatamente esse aqui. Vem lá da Síria, do norte da Síria, descendo para a África. E um outro caminho muito importante é esse aqui, o caminho dos reis, a estrada dos reis. 2 eventos muito importantes mencionados na Bíblia, relacionados a essa estrada. A estrada do rei, por exemplo, o caminho dos reis, é o caminho pelo qual Moisés, levando o povo para a terra prometida, ele pede permissão para o rei, para atravessar pelo seu território, e o rei não permite. Ele está andando nesse caminho aqui, que é chamado Caminho dos Reis. Esse é o caminho pelo qual Moisés levou o povo, depois que ele saiu do Egito, atravessa aqui e anda por esse caminho para cruzar. Depois o povo atravessa lá em cima do outro lado. Mas enfim, esse é o Caminho dos Reis. Esse caminho existe até hoje na Jordânia. Se você for na Jordânia, você pode dirigir no Caminho dos Reis.
Naquela época era uma alternativa, os exércitos também andavam por aí, as caravanas, mas é um caminho muito perigoso. E ele é perigoso exatamente pela ausência de água. É um caminho, uma região bem deserta mesmo, com muitas montanhas, cansava-se bastante, demandava mais água e pouca água. Então, caminhar por essa estrada tinha que se fazer um programa de viagem bem planejado para você não sofrer com um problema de água, por exemplo. Já esse aqui é um caminho mais fácil, um caminho rápido, um caminho... se caminha pelos vales também, bem plano, é um caminho dos sonhos, mas também é um caminho que facilitava imensamente as invasões. Muitas guerras. Israel, na época dos filisteus, os filisteus foram invadidos várias vezes por esses caminhos aqui, tanto quem vinha do norte quanto quem vinha daqui do Egito. Então é um caminho que expressa e deixa aí aberta a vulnerabilidade. Uma outra rota importante é essa daqui, essa rota aqui do meio. Essa é a rota que corta do norte, de cima, ela vem por aqui e passa até chegar no sul, em Berseba. Esse é o caminho mais comum em Israel por onde passaram os patriarcas. Por aqui andou Abraão, por aqui andou Isaac, Jacó, por aqui andou Jesus várias vezes. Esse é o caminho do meio, que liga Israel do norte, de Dan lá em cima, até a parte de baixo. Caminho por onde sempre os nossos antepassados trilharam. E um outro caminho muito importante era esse aqui, que vinha de Gaza até ligar o caminho do rei aqui nessa parte, já na Jordânia hoje. E esse caminho passava por Jericó, é o caminho que passa por Jericó. Esse é um caminho que passava por Jericó. Essa era uma rota também muito utilizada naqueles tempos bíblicos. Está aqui, mais uma vez, de uma forma mais clara para que você possa visualizar. Por último, eu quero falar sobre o Êxodo. O Êxodo também é uma das rotas importantes. Eu coloquei aqui até meio bagunçado para você entender que o Êxodo teve uma rota que não foi um caminho reto, um caminho confuso, um caminho que ora está seguindo numa direção, ora está seguindo numa outra direção. A rota do Êxodo, ela é uma rota muito importante, impressionante. A gente precisa pensar algumas coisas sobre elas, sobre essa rota. E para que a gente entenda ela melhor, a gente lê aqui em Êxodo, capítulo 13, versículo 17, diz assim: Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Está vendo aqui? O povo estava aqui, nessa região de Gósen. O caminho mais perto seria esse, que a gente acabou de mostrar ali, aquela rota da Via Maris. Esse é o chamado caminho dos filisteus. Quem está aqui, para vir para cá, esse, claro, é o caminho mais perto. Está vendo Jericó aqui, a primeira cidade conquistada? Então imagina o povo saindo daqui e vindo diretamente para cá, um caminho muito mais plano, um caminho fácil. Esse era o caminho mais fácil. Mas a Bíblia diz que Deus não os levou, versículo 17, pelo caminho da terra dos filisteus. Veja, olha a geografia disso aqui. Posto que mais perto seria. Então era mais perto, e a Bíblia já está dizendo que era mais perto. E aí diz que Deus não levou. E tem a explicação. A última parte do versículo diz: Pois Deus diz, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Uma explicação muito importante sobre isso é que naquela época, o Egito, o maior império, o Egito controlava essa rota, esse caminho. Existiam muitos postos do exército, muitas guarnições do exército. Tem um autor que ele diz, eu esqueci o nome do autor agora, mas esse autor ele diz que eram 14 guarnições. Ao longo do caminho, o exército tinha 14 pontos aqui de verificação. O Egito mantinha esses postos do exército para garantir o seu domínio sobre a região. E Deus disse que não mandou o povo para cá, porque se o povo está saindo da escravidão, gente, escravo, sob o domínio de Faraó, com a mentalidade de escravos, de repente eles andam por um caminho, eles encontram quem? O exército do Faraó. Então, o que vai fazer? Na hora, baixa a cabeça e volta mesmo. Então, Deus, de uma forma pedagógica, diz: não, Deus não fez, Deus não mandou eles por esse caminho. E aí diz o versículo 18: Assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Olha que coisa linda.
saiu daqui e a Bíblia diz que Deus fez eles caminhar pelo deserto do Mar Vermelho, pelo caminho do deserto. Esse é o caminho do deserto do Mar Vermelho. Saíram aqui, atravessaram o Mar Vermelho aqui em algum lugar e continuaram por esse deserto até chegar ao Monte Sinai. Essa é a rota sugerida. Sempre que eu acompanho grupos nessa rota, às vezes as pessoas perguntam assim, me diga uma coisa, foi exatamente por aqui mesmo que o povo passou? Bom, eu não posso te dizer que eles passaram exatamente aqui. Não sei se foi 5 metros para a esquerda, 5 metros para... Não sei. Agora, uma coisa eu te digo. Por esse deserto que o povo passou. Porque o deserto nunca saiu do lugar, ele continuou no mesmo lugar. O Mar Vermelho continuou no mesmo lugar. Então, foi por aqui que eles passaram. Agora, se foi mais para a esquerda, mais para a direita, eu já não vou poder te dar essa informação. Então, aqui nós temos um mapa da rota sugerida, por onde o povo passou. Aqui está o Monte Sinai. Essa rota aqui tinha 240 quilômetros. Saindo daqui para cá são 240 quilômetros. Você que é da área de exatas pode fazer as contas aí. O povo caminhava no deserto, uma média bem menor do que 30 quilômetros por dia, com certeza. E eles também tinham as paradas específicas que Deus mandava eles parar de acordo com a nuvem, não é? Lembre que aqui não é uma caminhada de um dia normal como a gente conhece nas outras partes da Bíblia, porque aqui o povo caminhava de acordo com a nuvem ou com a coluna de fogo. Então nem sempre caminhava-se 30 quilômetros por dia. O certo é que a distância daqui para cá é 240 quilômetros. E só daqui... Hoje, se você vai do Cairo para o Monte Sinai, são 420, 440 quilômetros. A distância é praticamente o dobro, né? Só daqui para o Monte Sinai. Do Monte Sinai para Jericó, se você for do Monte Sinai para Jericó, você tem mais 398 quilômetros, 400 quilômetros. Então você tem aí no mínimo 800 quilômetros de uma jornada que o povo percorreu, sendo que o caminho mais curto seria apenas 240 quilômetros. Quando a gente lê Deuteronômio, a gente vê que Deus diz que levou esse povo durante esses anos para ensinar no deserto, para testar, para provar e ver o que estava no coração do povo ao longo desses anos também. Só para terminar essa parte, por questão de uma honestidade também intelectual, existe uma outra, essa é a rota alternativa, essa é a rota conhecida, saiu daqui, veio para cá, o Monte Sinai está aqui no Egito, mas existe uma outra teoria de que o Monte Sinai verdadeiro não é esse aqui, não está aqui. Outra teoria de que o Monte verdadeiro estaria aqui, ó. Até esse mapa até sugere, está aqui na região da Arábia Saudita. Do outro lado, esse é o Golfo do Suez, nós já vimos isso aqui em uma outra aula. O Mar Vermelho tem 2 golfos, é um V, esse é o lado do Suez, esse outro lado aqui seria o Golfo do Aqaba, é o Golfo de Aqaba. Então meu dedo, esse aqui, esse aqui, Suez, esse aqui, Aqaba. E aqui no meio a Península do Sinai. A teoria mais aceita é de que o povo saiu daqui e veio para cá, para esse Monte Sinai. Mas existe uma outra teoria de que eles vieram, atravessaram não aqui no Mar Vermelho, aqui em cima, mas atravessaram o mar aqui e vieram para a Arábia Saudita. É uma teoria. Eu particularmente não acho que essa seja a melhor teoria, mas ela está aí, né? Você fica à vontade para escolher qual que você se sente à vontade para apreciar. Tá certo? Então aqui nessa aula, na nossa 7ª aula, que a gente chega ao final agora, tratamos principalmente das estradas, como elas eram escolhidas, como essas estradas se pareciam, falamos das principais rotas e terminamos falando sobre o Êxodo, a rota do Êxodo. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima e última aula, que a gente encerrará esse assunto quando estaremos falando sobre esse fechamento do nosso módulo de geografia.